Agora, enfermagem são as 3 primeiras letras. Porque tem enfermo, enfermagem, enfermidade. Tudo isso tem uma abreviatura. Outras variações. Ela pode ser chamada por REBEM, certo? Revista Brasileira de Enfermagem Online. Isso daqui é o ISSN dela. Na referência, eles pedem o ISSN, mas não é um campo obrigatório. Mas o título da revista, local de publicação, certo? Ela mudou o título dela em 1955, certo? Passou a ser em 1956. Deixou de ser Análise de Enfermagem, que o título era esse. Em 1955, ela passou a ser Revista Brasileira de Enfermagem. Aí o título anterior era este. Qual a área, né? Ciências da Saúde, títulos indexados estão no BDENF, Index Médico, o Lilacs está aqui, não é isso? O Medline, Cielo, Scopus. Então, a gente encontra formato eletrônico. Aí eu venho aqui, certo? Vou no formato eletrônico e ele vai me dar o link do Cielo ou da REBEM, que a REBEM é justamente todas as revistas, todos os números, né? Então, a gente entra no REBEM e aqui a gente vai ver a mais nova, o mais novo número da revista, disponível para leitura. Se a gente quiser todas as revistas, artigos sobre corpo eleitoral, instruções para os autores submeterem seus artigos, a submissão online pode ser feita, assinatura se eu quiser assinar. Por quê? Algumas revistas exigem que, para o autor publicar, ele tem que ser assinante. Porque esta revista está online, então não precisa assinar, a não ser o autor que quer publicar. Como assinaturas, vamos ver aqui se são todas. Não. E pagamento, fale conosco. Clicando nela, o link da revista, ele vai mostrar alguns suplementos, algumas informações, certo? É uma revista muito antiga. Bom, deixa eu ir lá no... Desculpa aí, gente. No link do Cielo, formato eletrônico, certo? Que é esse aqui, que ele mostra bem, de uma forma assim, ele vai mostrar a última capa do último número e os anos. Por exemplo, eu quero de 2023, quero ver o número 3. Então, aqui está o número do volume, para fazer minha referência, que vai ser obrigatório colocar o número do volume, que é 76. O número, não é? Dela mesmo, se é o número 1, que é, vamos dizer, que é de janeiro janeiro, fevereiro, março, aí assim vai. Bom, o número 1 é este aqui, que é o mais, como eu disse, é o mais novo. E aqui estão os artigos: o diagnóstico e tratamento da tuberculose, tangenciamento e multifatorialidades da violência contra o doente, assim vai. Mortalidade de idosos, ansiedade. Aí eu quero ver esse daqui sobre ansiedade. Eu quero ver no formato HTML, tá certo? Mas se eu quiser em PDF, ela tem nos idiomas inglês e português. Aí eu quero ver o português, não é? O artigo em português, do idioma português. Aqui está o artigo todo para se fazer uma pesquisa. Então, essa daqui a gente, como sendo usuário, leitor, não precisa assinar porque ela está disponível. Por que ela está disponível? Não são todas as revistas que estão disponíveis. Para disponibilizar um artigo, a revista tem que passar por um período, né? Lança a revista, mas aí, vamos dizer, o Cielo, a BVS, tem uma preocupação de indexar a revista no banco de dados deles, na base de dados, e ela, de repente, ela não vai dar certo porque ela não tem muitas pessoas que estão contribuindo
mandando artigos, etc. e tal, então ela para. Não é? Mas só que essa revista ela já tem quase 100 anos. Ela começou na década de 30 ou 20, vamos dizer, os primeiros. Então, essa daqui eu sei que é uma revista confiável. E outra coisa, para apresentar o meu artigo, para publicar, não é? E as pessoas perguntam muito, Rose, tal revista, ela é uma revista boa, ela tem continuidade. Aí eu digo muito assim, olha, vai lá no Cielo, se ela tiver continuidade, ela é uma excelente revista, porque o Cielo ele faz assim, vamos voltar e entrar na página do Cielo, tá certo? Dá uma geralzinha aqui para vocês. Então, essa é o Cielo Brasil. Porque se a gente for entrar na página geral do Cielo, a gente vai ver, nós vamos ver que vários países estão contribuindo. Aí eu quero ver a lista alfabética de periódicos, ou então por tema. Se eu botar aqui enfermagem, ela vai me mostrar todas as revistas de enfermagem. E a lista alfabética vai me mostrar alfabeticamente todos os periódicos. Estão aqui, da letra A até a letra Z. São muitos títulos. E todas essas estão bem atualizadas. Quando ela apresenta alguma falha durante 3, 4 meses, ela já é retirada dessa lista aqui. Ela não vai mais continuar no Cielo ou na BVS, tá certo? Então, cada um desses links aqui, bom, revista, a gente começou com a revista brasileira de enfermagem, revista, é lá embaixo. Mas a gente tem outras de enfermagem também, de todas as, quer dizer, aqui são todas as áreas do conhecimento. A BVS é só da área de saúde, ok? Então, revista brasileira, em ordem alfabética, né? De enfermagem, deixa eu ver aqui. Enfermagem, tá aqui, por ordem alfabética. Aí eu quero ver a paginazinha dela, não é? Quero ver todos os números. Está aqui aquilo que a gente apresentou para vocês. Eu quero ver o número anterior a este. Aqui, tá? O sumário, né? E número atual, que é justamente este aqui. Ok? Se eu quiser, o quê? Submissão de manuscritos. Aí eu vou aqui, certo? E faço um login, que eu já tenho que ter esse login. Coloco a senha, tá certo? E assim nós vamos trabalhando para apresentar um artigo sobre o periódico, sobre a revista, o corpo editorial e as instruções para o autor. Como eu falei na ocasião anterior, eu disse assim, olha, as revistas atuais da área de saúde, elas estão fazendo as referências pelo Vancouver, né? Não é pela BNT mesmo, mas eles decidiram numa reunião em 1900 e alguma coisa que a área de saúde é uma área diferenciada, porque vocês publicam muito. Então, vamos criar um estilo novo, porque ela está indo para o mundo inteiro. E, por exemplo, daqui do Brasil mandava pela BNT, dos Estados Unidos mandava pela ISO, da França tinha outra norma, e da Espanha outra norma. E aí ficava muito confuso, porque quando ia para a revista, cada revista tinha uma maneira de publicar. E aqui eles estão colocando, não é? Como é que uma referência da Revista Brasileira de Enfermagem. Primeiro, as citações são numéricas, certo? E o que é que vem primeiro? O primeiro autor, vírgula. Dessa forma, não é tudo maiúsculo, não. O último nome do autor, Lio, vamos dizer, Lio Xistos, sei lá. Aí Xisto é o primeiro nome e Lio é o último nome, não é?
é o sobrenome. Então, você bota Liu, sem ponto nem vírgula, X de xisto, vírgula, Rivera, que é o sobrenome, e os prenomes, vírgula, sem ponto, sem nada. E aqui não caixa alta. E aqui vai, tá certo? Algumas revistas dizem assim, bote só até os primeiros autores. Primeiro, segundo, terceiro, mas aqui tem até o quarto. Então, você pode botar todos os autores, tá certo? E aqui vai. Depois, aqui são os autores do artigo, o título do artigo, tá certo? Todo este. Aqui é o título da revista, abreviado. Não precisa colocar o local de publicação. Algumas referências exigem. Aí, bota BMJ, que é o título da revista abreviado, o ano que o artigo foi publicado, vamos dizer aqui, deve ser o volume. Isso daqui serve mais ou menos como ou a página, ou o número da revista, e no final, somente o DOI, ou a página onde ela está publicada, se não tiver o DOI. Mas, geralmente, esses artigos mais novos, todos vêm com o DOI. Então, coloca o DOI. A preferência é colocar o DOI, não é? Deixa eu ver. DOI, pronto. Aí, tipos de artigos considerados. Editorial. Aí está dizendo como é que deve ser o editorial, até 4 referências. Títulos originais, no máximo 15 referências, 15 páginas e 50 até 50 referências até 8 autores, uma revisão, como deve ser, uma reflexão. São os tipos de artigos que pode ser publicado. Experiência, atualização e inovações tecnológicas nesse assunto, né? Pode ser carta ao autor, resposta do autor. Aí eles botam aqui, categoria de manuscritos, checklist, artigos originais, autores, referências, como deve ser, né? Número de páginas. Aqui um resumo de tudo aquilo aqui que eles colocaram, tá certo? Sobre referências, manuscritos, as páginas, autores e referências. Bom, e aqui continua, né? Vocês vão continuar lendo para ver como é que vocês vão publicar o artigo de vocês. Então, não é uma norma só para todas as revistas, não. São várias normas, certo? Cada revista tem a sua norma, não é? A revista que tem assim, que diz assim, faça pela BNT ou pela APA, de uma forma geral, a gente vai procurar essas normas e vai colocar naquela norma, né? Mas geralmente as melhores revistas, ela tem esse tipo de organização, certo? E a gente procura trabalhar da melhor forma. Então, antes de publicar, tem que ver qual a norma da revista, de cada revista, se ela aceita publicações na área de saúde, não é? Como é que ela está, ela é bem aceita, como é que ela é classificada. Isso tudo é bem interessante. Nas bases, a indexação na BDF, na RAL, e assim vai, tá certo? EBSCO, Latindex, Lilacs, Medline, tudo isso daqui é importante saber, porque se ela ela já está em todas essas bases, significa que ela é uma revista excelente. Mas, para isso, ela começou lá em 1930, 1920, alguma coisa, certo? E aqui tem as informações. A comissão de publicação são essas pessoas, eles tentam mesclar o máximo possível os editores científicos, porque se os editores científicos, editor-chefe, editores científicos, editores associados, for de uma só instituição, então ela vai pender muito para aquela instituição que ele participa. E quanto mais variedade, melhor. Então, vocês vão ver aqui que tem editores científicos da Universidade Federal de São Paulo, do Instituto de Higiene
em medicina, né, tropical da Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Então, vai ter daqui do Brasil e de fora. Quanto mais esse universo de estados e países, melhor. Tá certo? Aqui. Diretores associados, Universidade Federal de São Paulo, Lisboa, Fortaleza, Salvador, Ribeirão Preto, e assim vai. Tá certo? E assim a gente vai observando essas revistas. E assim a gente vai observando mais essas revistas, tá certo, gente? Ó, isso tudo são maneiras de você avaliar a revista que você vai publicar, tá certo? Mas voltando para a BVS, o portal regional, não é? Que aqui eu estou no banco de dados, não na base, né? Aqui tem um link para a OPAS, Organização Pan-Americana, para a Organização Mundial. Olha o nome BIREME, porque algumas pessoas que estudaram lá atrás não entendem muito quando a gente fala da BVS, mas o que é a BVS? Aí a gente diz assim, olha, é a antiga BIREME. Ela agora não só tem publicações de medicina, mas de todas as áreas do conhecimento. Tá certo, gente? Então, esse daqui foi o portal de revistas, eu me aprofundei mais um pouco. Tem aqui o repositório, certo? Institucionais, se eu quiser abrir meu leque de buscas. Localizador de informações em saúde, eu acho importante também colocar para vocês, é mais um buscador de assuntos. Se a minha pesquisa for, vamos dizer, tuberculose, certo? Aí eu vou ver a resposta, certo? Ele encontrou 334 recursos. Eu posso, qualquer um desses, ver aqui o título, se interessa, ver mais detalhes. Eu sei que o recurso aqui foi adicionado nesta data, então ele é bem recente. Se eu achar interessante, eu vou ver mais detalhes, não é? E tem tipo o link para a gente ver ele completo, não é? É um portal da Fiocruz. Tem alguma informação sobre os organizadores, são organizadores da Fiocruz, o idioma é em português. Mas eu posso fazer uma busca não tão, vamos dizer assim, dessa forma que me traga tantas respostas, mas uma busca avançada. Peraí, deixa eu ver se aqui eles ainda têm essa busca avançada, porque muda muito, e ontem eu não vi esse detalhe, eu estudei um pouco sobre o assunto, mas não vi muito. Mas nós vamos ver como é que a gente faz uma busca avançada, tá certo? Que o importante é a gente saber de algumas, por exemplo, é o assunto que eu quero aquele assunto. Vamos lá, vamos na primeira página da BVS, que nós vamos. Deixa eu fechar aqui esse localizador. Aqui é o LINS, certo? Eu quero voltar para a BVS. Eu posso voltar por aqui, né? Continuando, né? Eu posso fazer minha busca avançada aqui. Vamos dizer que eu quero tuberculose. Mando buscar, busca avançada, busca, né? Aqui é uma busca que eu posso até refinar um pouco mais, certo? Mas o interessante, porque se eu fizer essa busca avançada, tudo bem. Mas se antes de fazer a busca avançada eu quero mandar pesquisar, vai ser o quê? 181.375 respostas. É muita coisa, não é? A gente não vai conseguir vasculhar isso tudo, não. Aí a gente pode fazer aqui os filtros. Eu quero só da base Medline e Lilacs. Quero o assunto principal, que seja tuberculose pulmonar, etc. E tal. Ele já dá umas refinadas. Por HIV, pronto, por HIV, vamos lá. Tipo de estudo, é um estudo diagnóstico, estudo prognóstico, fator de risco,
estudo da etiologia, estudo rastreamento, e assim vai. Você vai escolhendo, vamos botar ensaios clínicos controlados, certo? O idioma, eu quero espanhol e português. Cadê aqui o idioma? Espanhol, para voltar. Bom, eu já escolhi espanhol, mas deve ter português também. E eu quero nos últimos 5 anos. Ok? Ou então você vai botar de 2020 a 2023. Aqui você pode digitar. Vou botar 2020, para não sair tanta coisa, né? Até 2023, aplicou tudo. Espera aí, deixa eu ver mais um pouco. A gente também, na pesquisa, a gente fica um pouco, não é? Porque aqui é aplicar. Deixa eu ver. Eu tenho que aplicar tudo isso. Está aqui buscando, às vezes demora. Bom, resultados. 1 de 8. Esse negócio aqui está atrapalhando. Ele vai dar um número muito mais reduzido. Não se compara com aqueles tantos mil que tinha aqui, tá certo? Eu vou sair dessa página, porque senão a gente vai ficar o tempo todo. E eu quero realmente para a busca. Saúde.org, certo? É org porque funciona no país inteiro, né? Pode ser qualquer país. Só que cada base de dados dessas, a gente vai limitar. A Dex é aquele buscador de. O que foi que eu falei? Não são palavras-chave, são descritores. Mas as bases para a gente usar de pesquisa é esta aqui. Ou então, a gente vai direto, bota no Google Medline e entra na base do Medline. Aquela que a gente estava pesquisando anteriormente era a base do Medline. Aí a gente vai aqui no Lilacs, certo? E aqui eu quero o quê? Uma pesquisa sem ser avançada, né? Aí eu vou ter muitas informações, mas se eu colocar aqui também tuberculose, quero ver o resultado total. Aí quantos? 8.643. Não dá para mim. Mesmo que eu faça isso daqui, esses filtros, mas eu já tenho elaborado qual o ano, qual. Vamos ver tudo que eles nos oferecem. Então, a busca avançada. Certo? Está aqui esse linkzinho abaixo do buscador geral. Pesquisa avançada. E ele vai nos mostrar este buscador, não é? Que ele é um buscador onde ele tem três linhazinhas, né? Que são três, onde eu coloco o quê? Se eu colocar só palavras, vai ficar bem difícil para mim, porque a palavra, se eu colocar em palavras tuberculose e deixar palavras, então, no lugar que estiver a palavra tuberculose, mesmo que seja em outra, vamos dizer, em outro artigo, então seja propriamente tuberculose, ele vai me mostrar. Mas eu tenho outros índices. Eu tenho descritor de assunto, eu tenho limites, eu tenho autor, se eu quiser procurar um determinado autor, eu tenho palavras do título, revista, assunto, a revista como revista mesmo, né? Eu quero procurar uma revista aqui, eu posso encontrar. Assunto da revista, monografias em série, autor pessoal normalizado, autor institucional, que seria as instituições, a Universidade de Pernambuco, universidades federais, e assim vai. Palavras do resumo, tipo de publicação. Que tipo de publicação? Eu só quero tese e dissertações, eu só quero artigos de revistas. Se são eventos, não é? Coloca a referência, conferência, mas é eventos. Tipo de literatura, também tem isso. Nível bibliográfico, idioma, identificador único. Depois eu mostro para vocês o que é o identificador único. País e ano de publicação, mês, suporte eletrônico, se eu quero ele pela internet, ou se eu quero ele mostrar a referência do livro físico, certo? Saber alguma coisa. Categoria do DEX expandido, país de afiliação.
e registro de ensaios clínicos. Aí eu vou colocar aqui descritor de assunto. Mas a gente vai, neste momento, nessas pesquisas, não pesquisar aqui, neste local, que intuitivamente a gente faz isso, não é isso? Mas a gente tem como controlar melhor essa busca. Coloco o que eu quero aqui, eu quero descritor de assunto, e vou digitar aqui no índice. E eu coloco a minha palavra-chave, o que vem, o meu assunto é sobre tuberculose. Tuberculose pode ser só tuberculose pulmonar, tuberculose óssea, tá? Mas eu boto tuberculose. Ele vai me dar um monte, ele vai perguntar para você, ele começa a conversar com você. Ele vai dizer assim, que tipo de tuberculose? Se eu insistir em todo tipo de tuberculose, eu clico aqui, tá certo? Mas não, eu quero fazer um estudo sobre tuberculose cardiovascular. Quando eu marco um, já desmarquei o outro. Se eu quiser tuberculose cardiovascular e também, vamos dizer, bucal, eu seguro aqui o Ctrl, certo? E clico no outro. Então, ele vai ficar selecionado os dois. Podia, se for um consecutivo ao outro, um após o outro, até o chip, né? Aliás, o shift vai resolver. Mas se for, por exemplo, tuberculose cardiológica e tuberculose do pulmão, aí eu vou ter que colocar o Ctrl, apertar o Ctrl e botar com tuberculose do pulmão. Então, eles estão bem distantes um do outro, né? Bom, aí eu quero esses dois tipos. Vamos trabalhar só com um, tá certo? Vou deixar do pulmão, que é mais comum. E eu vou mandar adicionar. Primeiro, pesquisar. Vamos ver o número. Vai dar 1.833 publicações, que não é só... Eu não escolhi aqui só tese, dissertações, nem só artigos. Eu deixei tudo, tá certo? Aí, para mim, 1.833 publicações é muito difícil, porque eu vou levar um tempão aí, eu tenho outros filtros. Aí, o que é que eu faço? Eu venho para cá, primeiro vejo todas, pelo menos a primeira página, né? O que é que tem? Eu tenho como selecionar, eu li aqui quem eram os autores, o título, ela é um artigo, vamos dizer, esse resultado é um artigo de uma revista, tá certo? Antigamente, a gente fazia as referências aqui, o volume fora do parêntese, o número da revista entre parênteses, 2 pontos, as páginas iniciais, finais e o ano de publicação. Mas hoje em dia mudou, né? Pela BNT de outra forma, mas eles continuam usando esse modelo, que é um modelo até de outro tipo de referência, que não é a BNT. Bom, aí eu dou uma olhadinha no resumo em português. O idioma dele é português. O resumo em inglês, se tiver que acrescentar mais alguma coisa. E o descritor dele é só tuberculose pulmonar. Eu não coloquei outro descritor, tá certo? E aqui eu seleciono esse primeiro, aí achei interessante. Aqui tem como, antigamente, tinha um serviço chamado SCAD, que a gente pedia as fotocópias do texto, porque não existia internet, nem todos estavam em texto completo, mas agora a maioria dos artigos mais atuais estão em texto completo. Então, eu não preciso, o serviço de SCAD foi desativado, tá? A gente não precisa mais. Bom, aqui está o segundo, certo? O terceiro, eles não botaram o resumo. Por quê? Porque é uma publicação do Ministério de Saúde de Peru, que certamente a gente encontra em texto completo na internet, procurando pelo Google. O Google, a gente não indica muito usar o Google para uma busca, mas assim, se eu quiser um determinado título, eu vou colocar no Google e, de preferência, entre aspas. Eu colocando entre aspas, eu quero aquele termo, certo? Se eu colocar sem aspas, ele vai procurar tudo que tem aprendendo, tudo que tem sobre, tudo que tem lá, tudo que tem tuberculose. E, assim, ler palavra por palavra. E quando eu aspeio no Google,
no Google, ele vai me dar o termo exato, tá certo? O idioma, que é espanhol, etc e tal, os descritores, e vai. Aí aqui eu tenho texto completo, eu quero em português, vamos dizer. Esse aqui já está em espanhol também. Esse outro está em inglês, não é? Inglês, português. Aí eu seleciono, tá? Só vou ver a primeira página para mostrar depois como a gente pode refinar. Esse está em espanhol, português. Interessante. Ele está no Cielo, ele tem um texto completo. Ele tem no Cielo e tem outra base, né? E assim a gente vai até os 10 primeiros descritores, tá certo? Então, vamos ver. Eu selecionei esses descritores, eu quero agora trabalhar com ele. Eu quero sua seleção, o que é que eu faço? Eu vou lá, certo? Ele vai imprimir a seleção desses resultados. Eles não vão imprimir o texto completo. Porque, de repente, eu comecei aqui, não vou terminar, seleciono isso aqui, porque ele vai dar a estratégia de busca, que é a busca, né? A pesquisa. Aí eu sei que eu estou fazendo por esta estratégia, tá certo? Inclusive, ele botou tuberculose pulmonar entre aspas, tá certo? Aí eu imprimo. Mas eu posso enviar o resultado. Por exemplo, eu e outros pesquisadores estamos trabalhando com tuberculose pulmonar. Aí eu vou enviar o resultado, certo? Para os meus outros companheiros que estão trabalhando comigo. Aí vai enviar resultado, aí ele vai perguntar o que é que você quer fazer. Ali ele tirou a seleção, tá certo? Eu vou só selecionar para a gente ver. Selecionar os 3 primeiros, sem a relação de idioma. Vamos, só para apresentar. Esse daqui tem um texto completo, tá certo? Ele está bem resumido, mas tem um texto completo. Bom, aí eu quero enviar resultados, só esses 3 resultados. 4, aliás. Aí ele diz assim: você quer todas as referências? Ele pergunta. As 1833, o intervalo da 1000 até a 1.300. Teriam 300 resultados. Aí eu quero como? Enviar para impressão, que vocês já viram. Enviar para o seu computador em que formato? XML, HTML, ISO, assim vai, né? Aí, se eu quiser enviar para o e-mail dos pesquisadores, eu vou botar o meu e-mail para não ficar. Pronto. almeida@upe.br, certo? E mando enviar. Aí vai para o meu e-mail, tá certo? Bom, enviou para rosiane.almeida.upe.br, aí eu retorno para continuar, não é? Então, eu tenho nova pesquisa, aí eu vou apagar tudo que tem aqui e fazer uma nova pesquisa. Configurar essa página, mudar o layout dela. Isso daí não tem muito, não. Se eu quiser ir para o fim da página, eu vou por aqui, o início da página é por aqui, tá certo? Bom, o texto completo, se eu baixar, ele vai mostrar como se fosse na revista mesmo. Bem interessante, né? Aí eu posso imprimir ou ler pelo computador. Para mim, o negócio é tudo impresso. Bom, vamos agora. Aí eu quero o quê? Eu achei o resultado muito grande. Eu quero refinar esse negócio aqui. Aí eu venho para cá e eu vou adicionar, certo? Vou deixar, porque aqui tem os operadores booleanos. O AND, o OR e o AND NOT, certo? Quem entende de operador booleano sabe que o AND é para juntar o primeiro com o segundo buscador, tá certo? Aí eu quero tuberculose e aí vou para aqui de novo, procuro o que é que eu quero agora. Eu já botei de escritor de assunto, eu quero limites. Aí eu venho novamente para o índice. Quais são os limites? Eu quero ter registro anterior, mas tem adolescentes, tem adulto jovem,
tudo pela ordem alfabética. Eu quero, vamos ver o quê? Eu quero feminino, humano, feminino, adolescente, ou então humano, então não são animais, né? São humanos, feminino, adulto, criança, idoso, lactente, e aqui a gente vai. Aí tem os humanos masculinos, a gente pode fazer uma seleção do jeito que nós estamos preparando. Se eu quero só humano adolescente, eu vou colocar só os humanos masculinos e femininos adolescentes. Mas se eu quiser humano masculino adolescente, aqui está pela ordem alfabética, tá certo? Aí o que é que eu vou aqui? Eu vou adicionar. Se eu mandar pesquisar, eu vou fazer agora para vocês verem. Aí eu tinha 1.800 e alguma coisa, e agora eu tenho 56.245. Por quê? Aí eu vou tomar um susto e dizer o que foi que eu fiz de errado. O que foi que você fez? Você não. Como é que é? Não adicionou um ao outro. Aí eu venho para cá, para novamente. Limites. Vou para o índice, isso é muito importante que a gente não. Assim, não é bom que faça daqui. Tem pessoas que sabem direitinho a estratégia que tem que botar no primeiro, entre aspas, etc. e tal, mas nem todo mundo sabe da estratégia de busca da BVS. Aí eu vou para o segundo, que são limites, escolho lá o descritor, que é limites, venho para o índice e escolho. Vou escolher o quê? Adolescente, não, feminino não, masculino, adolescente. Certo? E mando adicionar. Pesquisar vai me dar aquele monstro de informações. Mais de 50 mil, eu acho. Aí, adicionando, aí eu vou ter humano masculino. Espera aí, 2 linhas. Não, aqui é tuberculose. Deixa eu mudar isso daqui. Aí eu quero aqui, descritor de assunto. Certo? Vou tirar isto aqui. Colocar. Vou para o índice, sempre para o índice. Colocar tuberculose. Mostrar índices. No primeiro, no descritor de assunto, tem essa coisa, né? E eu escolhi tuberculose pulmonar, não foi isso, gente? Acho que foi, mas vamos lá. Eu mando adicionar no primeiro. Aqui ele adicionou tudo. Eu vou retomar. Tá certo? Descritor de assunto. Não vou para cá. Eu venho para o índice e boto tuberculose. Mostrar índice. Tuberculose do pulmão. Sim, tem uma outra coisa interessante. Tem do pulmão e pulmonar, que é a mesma coisa. Eu sei disso, mas nem todo mundo sabe. Então, é bom dar uma olhadinha no geral, tá certo? Aí eu quero tuberculose do pulmão. Aí, segurando o Ctrl, a teclinha do Ctrl do computador. Deixa eu botar mais aqui. Diminuiu aqui. Como é que eu faço? Ctrl mais, não é? Ctrl mais. Ctrl mais. Deixa bem. A tela bem. Acho que foi até onde podia. Bom, vou deixar bem legal para vocês. Aí eu selecionei tuberculose do pulmão e quero também tuberculose pulmonar. Pode também ter tuberculose dos olhos, tuberculose ocular. Pode ser também, né? Então, eu vou realmente me certificar que os 2 descritores de assuntos estão marcados. Aí vou em adicionar, certo? Aí vou ter que ver mais ou menos aqui se eles estão adicionados direitinho. Pronto. Tuberculose do pulmão e tuberculose pulmonar, certo? O segundo índice vai ser limites. Eu quero masculino, adolescente. Aí eu vou novamente adicionar, certo? Aí eu já adicionei 2 índices. No primeiro deu 50 e alguma coisa, né? Sei lá, 1.000 e poucas, vamos dizer. Ele é aspiado. Mas eu já botei outro índice, que são os limites, que se trata de animal ou humano, feminino,
masculino, não é? As faixas etárias, adolescentes, crianças, e assim vai. Né? Então, limites são esses limites. E aqui eu vou pesquisar para ver o quanto diminuiu. Né? Então, na faixa de 1.000, etc. e tal, 5.000, não sei, aí já veio para 298 resultados. Já está ficando melhor. Né? Aí eu dou uma olhadinha, mas eu quero refinar mais. Aqui ainda tem muito, porque eu quero o quê? Eu quero país e ano de publicação, vamos dizer. Né? Se vocês quiserem outra coisa, estejam sempre procurando, vendo sempre essas bases de dados, porque com o tempo a gente esquece. Né? Se eu não tivesse visto ontem, tivesse alguma modificação hoje, eu estaria aqui louquinha, porque eles sempre estão mudando, tá certo? Então, país e ano de publicação, que é o último índice que eu vou usar, tá certo? Aí vou para o índice. Eu quero publicações. Aí, quando a gente vem para cá, eu vim para cá e disse, poxa, o que é que eu vou botar aqui? Brasil, vírgula, não sei. Quando a gente chega numa situação que a gente não sabe o que botar, colocar, como colocar o termo, eu venho direto, deixo tudo isso aqui limpo e venho para mostrar índices. Pronto. Se fosse sem data e com país, se fosse sem data e sem país, eu continuaria com aquele que estava lá. Mas eu quero com ano e com país. Aí eu vou aqui olhando, né? Aí, cadê os países? Né? Tem um ano, mas não tem os países. Aí eu vou o quê? Para o próximo. Eu quero ver país e ano de publicação. Aí pronto, começou por ordem alfabética, Antígua, Antilhas holandesa pela ordem alfabética, Argentina, certo? Continuar no próximo, Argentina, Barbados, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belize só, Belize um ano, tá certo? Até chegar, eu quero no Brasil, de 2018 a 2023. Ah, não, peraí. Voltando, eu adicionei, não pode, né? Eu tenho que procurar. Até chegar no Brasil. Eita, de novo. Desculpa aí, gente. Aí eu venho para o próximo. Bolívia, Brasil. Começou aí o Brasil. Começa, agora ele está um pouco assim, misturado. Ele tem 57, 56, 57, 58, mas às vezes ele entra num ano assim que não. Ó, tá. Ele está bem organizadinho aqui. Mas tem algumas vezes que ele não está muito organizado, a gente tem que sair procurando, não é? Próximo, 2000, já chegou na faixa de 2018 até 2023. Aí eu seguro o shift e vou descendo a setinha até 2023. 1, 2, 3, 4, 5, até 6 anos, né? Estou pedindo aqui nos últimos 6 anos. Aí o que é que eu vou fazer? Próximo, não. Pesquisar? Não, porque eu vou pesquisar toda a literatura que tem no Lilacs desses últimos 6 anos. Eu quero adicionar. Aí eu adiciono os 6 anos, e aqui sim, está tudo preenchido, tá certo? Aí eu vou pesquisar. Aí ele vai me dar 11 resultados, porque é exatamente isto que eu quero, tá certo? Aí você pode enviar resultados, por quê? Enviando resultados, aqui está a sua estratégia de busca para você colocar lá na sua metodologia. Qual foi a base que você usou? Quais foram os descritores que você usou? Descritor de assunto, limites e país e ano de publicação. Se eu quiser refinar mais ainda, vai ser difícil. A gente vai procurar outra estratégia, mas essa só permite usar três linhas, né? 3 tipos de descritores. Aí eu vou do 1 ao 10, buscando o que eu quero. Só tem 2 páginas, porque tem da 1 até o 10º, parece, e depois tem o 11º, tá certo? Foi bem. Aí aqui eu vou vendo que ele tem texto completo. Se eu não quiser abrir agora, eu vou olhar. Ele realmente está em português, porque eu pedi publicações, né, do Brasil, mas eu vi aqui os autores, vi o título, relação entre multimorbidades e desfecho do tratamento da tuberculose pulmonar, né?
Aí eu não estou vendo aqui que ele está tratando de casos de... Mas vamos ver aqui se é masculino, se é feminino, mas os descritores estão aqui. Tuberculose pulmonar, complicações, tuberculose pulmonar, tratamento farmacológico, multimorbidade, estudos longitudinais, resultado do tratamento e nos limites. Tem no adolescente, no adulto, na criança, no feminino, no humano, no masculino. Tudo isso está aqui, né, nesse artigo. E responsável, BR, certo? E porque está fisicamente, né, ele impresso na biblioteca da Bireme. Se eu não tivesse esse link aqui de texto completo, eu não tivesse mais como pedir a fotocópia, eu entraria em contato direto com a biblioteca da Bireme, ia lá no Google, colocava Biblioteca da Bireme, que está lá em São Paulo, que foram as bibliotecas da Biblioteca Regional de Medicina que organizaram toda essa questão aí da BVS, e solicitava. Como uma boa bibliotecária, ela não vai negar, ela vai escanear, ela vai tirar fotocópia e vai mandar para a pessoa. Escaneando é muito melhor, manda pela internet e é bem rápido, não é? Mas eu me interessei por esse, vamos dizer. Aí eu já marco, tá certo? Eu vou marcando, certo? Tem até assim, para imprimir, mas esse para imprimir é o resultado, viu? Não é para imprimir, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu quiser imprimir este resultado, e boto para imprimir, né? Ele vai mandar só o resultado. Se eu quero saber deste artigo, como é que eu vou colocar somente este artigo, aí eu posso mandar para imprimir e salvar na minha página. Em vez de imprimir, certo? Eu vou salvar em PDF, certo? Ver mais. Aí tem mais opções, certo? Cancelar. Bom, é isso, o resultado, não é? Deixa eu ver. Bom, voltando, aí eu volto para os resultados. Aí eu vou selecionando o que eu quero e posso fazer aquilo ali, de selecionar. Ou então, vou de artigo em artigo, que tem texto completo, e vou salvando os textos completos. Aqui está toda... Vai estar, né? Se eu mandar... Sim, ele vai mandar, agora sim, para a estratégia de busca, o interessante é você ir selecionando, se você selecionou desses 11, 3, 4, não é? Vou selecionar aleatoriamente, mas aí não, vocês vão ler o resumo, o título, tudo que vocês querem. Se está dentro do que vocês querem, os descritores, os limites, aí vocês vão selecionando. Pronto, eu selecionei, vamos dizer aqui, selecionar, vamos para a última página, certo? A página 1, eu quero ir para a página 2, certo? Achei interessante, dos 11, né? O 11º resultado dos 11. Aí seleciono também e mando ver a minha seleção. É importante ou imprimir ou salvar esta seleção, porque ele está aqui mostrando a estratégia de busca que eu vou ter que colocar na minha metodologia do meu artigo, se for pertinente, né? Aí eu mando imprimir ou, mais fácil, salvar, tá certo? Que eu já mostrei como. Então, é salvar mesmo aquilo bem, deixo no meu notebook, aí eu mando para o meu WhatsApp, porque ali eu fico com ele guardado, e na hora que eu precisar ver a metodologia que eu usei, tá tudo certo, tá certo? Ou então eu posso já, se eu pegar, olha aqui, vocês têm como entrar em contato, porque esse Reinaldo Souza Santos, ele é uma pessoa que trabalha nessa área. Eu quero ver o currículo Lattes dele, porque aí eu posso entrar em contato com o autor e, através desse contato, eu não preciso, posso pegar dele outras informações. Então, aqui está o currículo Lattes, nem todos têm o currículo Lattes, o fax, o telefone, tá certo? De onde ele é, tá do Rio de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública, Departamento de Endemias, pronto. Aí eu sei que ele tem. Aí eu vou ver tudo que ele já publicou aqui. Informação complementar, vínculos.
certo? Vamos ver aqui. Projetos atuais, 2022. Ele tem vários projetos e ele tem aqui também outras informações sobre doenças crônicas e sedentarismo. Bom, e assim você vai. Assistência, ele botou aqui um resumo de uma publicação dele, tá certo? E assim você vai, através do currículo lá, diz, eu achei uma aqui interessante, eu quero solicitar para ver se ele manda para mim. Se ele for um autor daqueles que pensa lá na frente, né, que as publicações dele apareçam para ver a questão de um fator de impacto da revista que ele usa, a questão do próprio autor, como ele é citado, então ele manda com certeza, tá certo? E, por último, projetos em desenvolvimento. Esse aqui ele já, com certeza, já terminou, né? 2002, tem de 2007 e 2002, né? Então, aqui ele já é membros de corpo editorial. Ele é membro, sim, do corpo editorial do Caderno de Saúde Pública. Legal, né? Então, revisor de periódicos, de vários periódicos, olha aqui. Revisor de projetos também, de 3. Áreas de atuação. E assim vai, né? Bom, então, gente, esse daqui é a base de dados, assim, de busca mais interessante que eu acho para o pessoal. Assim, falando para vocês, essa base é só da área de saúde. Aqui você não vai encontrar de outras áreas. Outras áreas, porque, exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre tuberculose, mas eu quero ver sociologicamente, sei lá, qualquer coisa assim, a parte social das pessoas que têm tuberculose, né? Tuberculose no adolescente, no masculino adolescente, etc. e tal. Eu quero ver a parte social. Eu venho aqui para o Cielo, né? E a página do Cielo geral é cielo.org. Certo? Aí você vai ver onde o Cielo atua, em quais países. Né? Aqui, por exemplo, África do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Espanha, México, Paraguai, Peru, Portugal. Aí tem um Cielo só para a área de saúde pública, tem até o Uruguai, aqui é Venezuela. Bom, Cielo Livros, é bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Né? O Cielo iniciou no Brasil, na Universidade Federal de São Paulo. Mas ele se expandiu para outros países, porque a busca dele é muito interessante, o resultado que ele dá é muito interessante, certo? Não existia essa base de livro no início, era só de periódicos, não existia a base em outros países, já existe, tá certo? Porque outros países foram se agregando, e ele tem 1.836 livros. De que assunto? Eu quero sobre sociologia. A gente procura mais em, vamos dizer assim, procura mais em artigos, porque se eu procurar no livro, eu vou ter que ler, botar, não é? Os capítulos, mas vamos lá, vamos sociologia. Aí ele tem quantos livros? 44 livros sobre sociologia, certo? Mas eu posso fazer melhor, não é? Eu sei que eu quero publicação assim. Aí tem os livros, né? Livro por livro de sociologia. Se eu quiser ver todos, eu posso acessar cada um. Vamos ver aqui. Linguagem e sexualidade, alguma coisa assim. Aí eu posso abrir esse livro. Bom, às vezes, eles não estão em texto completo. Por quê? O autor não permitiu e ele quer só deixar o seu livro conhecido pelos pesquisadores. E ele está na base, na livraria Amazon, nas bases, né, do Amazon, desse daqui, Kobo, Google Play, certo? Aí aqui tem um resumozinho do livro e alguns assuntos, né, que ele trata. Aqui é como se fosse o sumáriozinho dele, tá certo? Mas se eu pegar um livro que ele está em texto completo, eu quero só os textos completos, eu tenho como ver isso.
tá? Desse daqui, deixa eu ver. Disponíveis títulos em acesso aberto. Estão aqui. Aí pronto, vamos ver esse daqui logo primeiro, para não. Certo? Aí aqui eu tenho. Aí ele não bota o livro todo, ele bota capítulo por capítulo, porque é uma recomendação até que não, a gente não faça o download do livro no todo. Mas se você quiser fazer, se você insiste, está aqui. Tá certo? Mas a recomendação é você olhar, e mais prático, então, né? Porque eu vou lendo os capítulos, quais os assuntos dos capítulos, e quero baixar só um capítulo. Aqui, quem somos? Máquinas técnicas ou psicológicas. Eu quero fazer uma visão, ter uma visão do que eles apresentam, mas eu quero abrir em PDF, né? E aqui está. Ó, já começa mesmo, né? Este capítulo, que é o capítulo 12, certo? A parte 3, que é assim, perícias e pareceres em busca do criminoso nato, tá? Então, é esse o artigo. Quem somos? Máquinas técnicas ou psicológicos. Esse capítulo ele está dividido em partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. A gente tem um livro muito famoso que a gente usa muito aqui na biblioteca, e bibliotecas da área de saúde geralmente tem esse, que é o livro Pediatria Básica, de Marcondes, né? E aí ele é dividido por partes, por capítulos, e é bem interessante. Né? Ele tem aqui, pronto, do capítulo que você quer, tem tudo isso aqui. Aí você vai dar uma lida. Esse livro ele é dividido assim, em partes, primeiro em partes, certo? E depois em capítulos. Quem somos, máquinas técnicas, mas eu acho que aqui ele deve estar mostrando só o capítulo que você pesquisou. Tá certo? É exatamente isso. Voltando, tá certo? Bom, isso é o cielo.org. Mas aí pronto, aí eu posso vir para cá. Eu procurei já no cielo.br, não tem essa base de livros, tá certo? Algumas informações a gente perde, e até para o próprio professor. Eu quero ver que o livro que eu estou pretendendo comprar se está na base de livros do Cielo, tá? Bom, voltando, não é? Voltando lá para os periódicos. Eu quero ver a base de artigos só do Equador. Aí eu venho aqui, porque se eu fizer uma busca aqui, eu estou fazendo uma busca em todos os países, mas eu posso fazer uma busca avançada também. Vamos ver como é que está a busca avançada, tá certo? Mas ele está dando logo o resultado daquilo que eu pesquisei. Resultado, né? E aqui tem você como fazer os filtros. Ele tem, sem fazer pesquisa, ele tem 1.164.651 títulos de artigos. Mas eu quero sobre, aí vai lá, tuberculose. E aqui eu faço os meus títulos, os meus filtros. Eu quero só Bolívia, mostrar mais. Né? Aqui eu tenho como escolher também, tá certo? Mostrando todos. Bom, eu quero só da Bolívia. Periódicos, todos os periódicos, ou só do Cadastro de Saúde Pública, todos os periódicos, né? Da Bolívia. O idioma. Eu vou botar aqui espanhol, porque senão não vou conseguir nada, né? Pode ter também português. Deixa eu ver se eu posso selecionar os dois. Posso. Eita, tem que aplicar algum filtro. Eu vou botar só espanhol. Aqui, idioma. Vamos selecionar, tem todos. Árabe, nem pensar, né? Espanhol.
aplicar filtro, pode ser assim também, tá? Aí eu já botei 2 filtros. Ele tem só 3 resultados. 1, 2, 3. Tá certo? Aqui eu poderia colocar mais países. Filtrar melhor vai dar em nada, né? Vai terminar em 0. Se eu botar todos, ok, vai dar 3. Áreas temáticas, multidisciplinares, ciências humanas. Multidisciplinar, ciências humanas. Áreas temáticas, área temática, citáveis e não citáveis. Se eu quero só os citáveis. Sei lá, tem algum doido que não queira que cite a publicação dele, né? Eu quero resumos todos, resumos ou artigos, eu quero tudo. Pode aparecer só o resumo que eu acho interessante e eu vou procurar. Aí, novamente, aí eu vou aplicar. Interessante que ele não está com a opção de aplicar. Só tem, Se eu quiser limpar, eu limpo. Buscar, deixa eu ver. Continuam os 3. Porque ele tinha uma opçãozinha. Filtrar. Deixa eu filtrar. É isso. Era aplicar antes. Ele continua com os 3. Peraí. Oi? Ficou nos itens do filtro. Do Lilacs? Aqui do filtrozinho que ele tem que ficar naquele direto dele. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só conversar um pouquinho. Gente, nada como ter uma universitária junto da gente, né? Porque ela está dizendo assim: coloque todos os filtros, onde a senhora não escolheu o filtro, a senhora coloque todos. Vamos lá, né? Então, aqui, para não deixar nenhum, é isso, os filtros. Coleção, todos. Se eu não quero, né? Periódicos, todos. Agora, se eu quero em espanhol, o ano de publicação, eu posso selecionar, né? Ou colocar todos. Temáticas, eu quero todas. Esse daqui, todos. E assim vai. Se você não selecionou um específico, coloca tudo todos. 3 resultados. Aí eu mando filtrar. Ele vai continuar com 3 resultados. Então, são esses os resultados, tá certo, gente? Por mais que a gente filtre. Tá bom? Então, vamos voltar. Bom, vocês, depois no final, a gente vão anotando o que vocês precisam perguntar, e no final nós vamos conversando. Mas, pesquisa. Deixa eu ver aqui. Pronto. Cielo todo, mas eu quero só o Brasil. Aqui tem umas publicações, se você achar interessante, certo? Cielo em perspectiva, Twitter, Rede Cielo, YouTube também. Bom, se vocês quiserem ver, né? Mas o interessante para o pesquisador, eu quero tudo só do Brasil. Vou lá. Né? Aí ele vai dizer quantos periódicos. Deixa eu ver aqui. Na ordem alfabética. Tem todos esses periódicos, 319 revistas, certo? A gente chama de periódicos tudo que tem uma periodicidade
Livros não é um periódico, porque ele só edita outra edição quando aquela esgota ou ele tem algo a acrescentar. Mas revistas não, elas se propõem a ser mensais, semanais. Os jornais geralmente são diários. A gente vê aqui muito journal, mas o journal em inglês é revistas. Funciona como uma revista e não um jornal diário como o da gente. Jornal A Folha de Pernambuco, não sei nem se existe ainda. Jornal Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, tá certo? E aqui não, a gente vai ver alguns journals. Deixa eu ver, na letra J. Jornal Journals of de Brasília e aqui, né? Tá aqui. Bom, e eu posso fazer aquela busca como eu mandei, como eu falei para vocês, em todos, ou escolhendo um periódico, tá certo? Vamos lá. Gente, é mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês, mas eu gostaria de também mostrar, exemplo, eu tenho a base, alguns livros que a universidade fez assinatura. Aí eu vou para a página da UPE.br, toda a universidade pública, né? Federais, estaduais, tem essa terminação. Assim, a abreviatura da universidade.br. Se eu quiser ir para o UFPE.br, católica, até as particulares também. Unicap.br, e assim vai, em todos os países, é um padrão, tá certo? Bom, eu quero ver a página da UPE. E aqui na página da UPE tem um monte de coisas. Hoje mesmo eu estava procurando aqui o PPA, as emendas das disciplinas. Né? Eu precisava para fazer ver os livros que a gente não tem na biblioteca e precisa comprar, tá certo? Ou os livros que estão insuficientes para o público. E fui lá para o PPA, porque uma compra pela reitoria, eles só aceitam se tiver no PPA, não. Nas emendas das disciplinas. Não é? É um caso assim, que se não for assim, não vai. Aí aqui, onde tem serviços, se vocês quiserem saber sobre eleições, consumo mensal, a base CAF, que eu peço para vocês fazerem uma pesquisada, dar uma pesquisada muito interessante. O SEI, que é o sistema que a gente usa, o sistema financeiro, né? Hoje em dia, da universidade. Aí eu vou para outra página, por aqui, por esta setinha. Aí eu tenho a editora da Universidade de Pernambuco, Dotlib, que é uma base muito legal também, e tenho essas duas bases, Biblioteca Virtual, que é Biblioteca Virtual Person. Se eu abrir, tá certo? Eu tenho que fazer minha inscrição, login e senha. Eu não sei se eu lembro aqui, porque esse computador já foi trocado, então eu já abria direto, mas ele vai ter vários livros. Se você quiser pesquisar, eu quero ler um livro de literatura, eu quero ler um livro de enfermagem, eu quero ler um livro de qualquer área, tá certo? Mas para isso eu tenho que ver. Eu não vou ter tempo agora de ver a minha senha, tá certo? Deixa eu ver. Mas é só para vocês terem conhecimento que nós temos algumas bases para quem é da UPE, tá certo? Conseguir visualizar. Publicações, não. Peraí. Vamos de novo para UPE.br. E aqui eu vou de novo, né? Vou lá para serviços. E vou procurando o que é que eu quero. Né? Na segunda, que às vezes eu digo assim, mas rapaz, a minha biblioteca e a biblioteca Pearson estão na segunda página. Eu queria que desse, mas todo mundo quer ter a visibilidade dos seus produtos, né? Então, vamos lá. Aí a minha biblioteca é outra base, também tem que estar, tem que ser da Universidade de Pernambuco, alunos, professores e servidores como eu, não é? Até agora estagiário não pode, quer dizer, estagiário se for da Faculdade de Enfermagem,
mas a gente pode ser... atualmente, nós não temos nenhum estagiário na biblioteca, mas já tivemos alunos de outras faculdades. Mas, se não for da UPE, não pode fazer esse acesso, tá certo? É a mesma coisa, eu quero fazer o meu acesso, aí eu vou ter que entrar na base, né? E fazer o meu acesso à biblioteca, o NBID, que é o Núcleo de Bibliotecas e Informações. Eles é que vão observar se a pessoa realmente... Primeiro, você tem que botar o seu e-mail institucional, tá certo? E criar uma senha, tá bom? Então, qualquer coisa que precisarem, entre em contato comigo. Eu vou deixar o meu e-mail para vocês, o meu e o de Cíntia, tá bom? Então, voltando aqui para a página, ainda tem um outro serviço, né, que é a Complete Anatomy, que é uma biblioteca também, mas é de anatomia. De anatomia, não é de fisiologia. Anatomia é o corpo esqueleto, né? E a fisiologia, como funciona? Então, é isso. Aqui é o site do Pérgamo. Você quer saber quais são os livros que tem na biblioteca da UPE. Aí eu venho aqui, eu quero renovar um livro, que eu já estou com ele. Não está entrando. Não, entrou. Pronto, eu quero um livro, tá certo? Sobre enfermagem. Enfermagem em cuidados paliativos. Eu tenho uma mãe dodói, que ela está já no fim assim, da doença de Alzheimer, e eu quero saber como eu vou cuidar melhor dela, né? Aí, na biblioteca da Faculdade de Enfermagem, tem, vamos dizer, registros por páginas, 20 registros por páginas. Não é só isso mesmo, meu Deus? Deixa eu ver o total. Bom, eu tenho os campos de informação. Eu vou ver se eu tenho na enfermagem, tá? Tem 3. Eu tenho 3 livros, que são... Um é tese e outro dissertação. Uma dissertação e 2 livros. Nos anos de 2019, 2016 e 2014. Tá certo? Aí eu vou aqui pesquisar. Só esses 3 assuntos, só esses 3. Olha, da FESG eu tenho 1, 2... Só tem da FESG. Interessante, né? Podia ter de outras faculdades, mas não tem. E aí eu vou o quê? Eu quero ver este resultado, tá certo? Porque eu quero ver o resumozinho dele. Tá bom? Quantos exemplares tem? Deste daqui eu tenho 2 exemplares. Um é de consulta, a gente sempre deixa um exemplar de consulta. Se tiver só um exemplar, ele vai ficar para consulta e a gente só vai emprestar no final de semana para devolver na sexta, para devolver na segunda. O ideal é assim que abra a biblioteca, não é? Mas às vezes os nossos alunos têm suas particularidades. Geralmente de manhã eles estão em campo de estágio, né? Então não dá, então a gente espera até 1h da tarde, até 2h da tarde, e assim vai, né? A localização, a referência... Se eu quiser a referência dele, eu tenho aqui, tá certo? Está na referência de acordo com a ABNT. Então, a referência aqui é de dissertação, que é daqui da Universidade de Pernambuco, uma dissertação, né? Mestrado, é uma parceria entre a Universidade de Pernambuco e a Estadual da Paraíba. Bom, deixa eu ver se tem pronto. É isso, gente, mais ou menos. Eu quero reservar. A dissertação eu sei que não empresta, porque aí dissertação geralmente é um exemplar só. A gente já tem muito. A gente já vamos colocar essas dissertações, próximas dissertações e teses em formato... A gente vai receber em formato eletrônico e montar a nossa biblioteca de tese e dissertações, para a gente ter um acesso à totalidade do texto, tanto de dissertação como teses. Estão desenvolvendo já, né? Então, se eu quiser reservar, este é um livro, tá certo? Aí eu quero fazer a reserva, vou ver quantos tem, quantos exemplares. Ele tem 2, um de consulta A e A.
Mais um, se tivesse emprestado, ele avisaria. Eu quero reservar um, né? Aí eu vou botar que ele é volume único, né? Único volume, tomo único, porque é livros. O meu CPF e a minha senha, confirmar, estava reservado. Tá certo? Bom, necessariamente é só isso. Vamos conversar agora, vou abrir o Meet, nós vamos conversar um pouquinho e saber da opinião de vocês. Professora Rejane, estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, Rosiane. Muito obrigada. Obrigada também à participação de todos, né? A participação dos que estão presentes. Já vi que vamos abrir essa conversa. A Adriana Soares, ela levantou a mão, possivelmente quer fazer alguns comentários, né? Por favor, Adriana. Boa tarde, professora Rejane. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Adriana. Tudo bem? Tudo bom. A minha dúvida eu estava em aula de mestrado e eu entrei após as 16 horas, mas eu percebi que a aula está sendo gravada. Aí, como é que eu conseguiria assistir do início essa aula gravada? A professora responde. Obrigada. Professora Rejane. Obrigada pela pergunta. Adriana, a gente começou a gravar uns 5 minutos depois de iniciado, né? Mas a gente, justamente no momento em que a gente tinha uma melhor, quer dizer, entrou-se diretamente no assunto. Então, está sendo gravada e a gente pode disponibilizar. Vou conversar com os monitores para ver se tem alguma... Ambas as oficinas foram gravadas, já respondendo aqui a professora Joselma. Ambas foram gravadas e a gente vai tentar, não sei como fazer isso, mas deixar disponibilizado o link, né, na nossa página do nosso grupo de pesquisa no Instagram. Então, eu acho que por aí é possível, daqui para o final dessas oficinas, né, desse primeiro ciclo de atividades acadêmicas, daqui para o final a gente organiza e vai comunicando a cada atividade, né, a cada oficina. Então, fique tranquila que a gente vai fazer isso, tá? Muito obrigada pela pergunta. Perfeito, professora, obrigada. Obrigada a você. Alguém? Eu vi aqui que tem 2 pessoas na fila, não é isso? Acho que 3. A Adriana já falou, agora isso. Helena da Conceição, por favor. Baixa a mão, Adriana, por favor. Baixa a mão, por favor. Quem já foi atendida, né? Já falou. Então, não sei. Por favor, Helena, por favor. Helena, parabéns pela belíssima apresentação. Nossa. E muito importante para nós. Queria lembrar a bibliotecária professora Rosiane, que falou do identificador único. Ficou por explicar o que era identificador único. Deixa eu ver aqui, tá certo? Porque às vezes a memória falha um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Sim, bem interessante. A pergunta foi muito pertinente. Deixa eu só falar para vocês o que é o identificador único. Em cada resultado do LILACS, tá certo? Eles têm uma numeraçãozinha. Então, eles são registrados. Eu vou voltar à apresentação, tá? Só para mostrar isso, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo a página da BVS? Estão não, vendo? Ainda não. Ainda não, né? Mas não. Vamos fazer o seguinte. A pessoa que estava Kathleen, né? Que estava me ajudando, ela já foi, porque assim, eu sei pesquisar, mas eu não sei essa coisa de mídia. Ela vai te ajudar, vai voltar. Pois é, eu sou
meio que paradinha, porque essa é a segunda vez que eu faço uma apresentação pelo Meet. Então, venha cá. Vai voltar, viu? Vai voltar para lhe ajudar. Tá certo. Mas o identificador, eu vou passar para a professora um passo a passo disso aí, para vocês não esquecerem, do Cielo, da BVS, e vou fazer também um passo a passo, eu já tenho, né? Do More, que é um mecanismo online para a biblioteca. Eu tentei também, eu baixei o Mendeley, só não consegui fazer ele funcionar pelo Word. Mas, assim, outra oportunidade, nós vamos falar sobre o Mendeley, tá certo? Vamos lá, eu quero colocar. Como é que eu vou fazer? Eu vou para cá. Aqui também quero. Tela inteira, eu fiz isso. E aí? Não, volta, cancela. É aba. Perdão. Meu guia. Cansada, né? É o quê? Lilacs, né? Pode ser. Essa que a senhora quer apresentar? É. Pronto, estão vendo a tela? Está abrindo. Pronto, abriu. Eu vou fazer uma pesquisa bem boba aqui, tá certo? E vou fazer tudo errado, eu não vou fazer pelo índice, não. Eu vou só botar aqui tuberculose e pesquisar. Pronto. O ID é isto aqui. Cada publicação que eles têm aqui, eles são identificados. Por que esse ID? Porque antes a gente pedia a ABREME, né? A gente ia para a fotocópia e dizia assim, eu quero tal publicação com ID tal, com os autores tais, com... Era assim, tipo assim, para não haver erros, eles pediam que a gente confirmasse o ID, os autores, o título, a revista, tudo. A gente confirmava tudo, principalmente esse ID, não é? Para fazer a solicitação. Para nós, hoje, não interessa mais esse ID. O que interessa é a resposta, se ele está em texto completo, não é? Está no Cielo ou se está em algum outro local, tá certo? Mas foi pertinente essa pergunta. Muito obrigada. Vamos continuar aqui. Quem mais? Aí eu venho para a apresentação. Pronto. Disponível. Mais alguém? Tem mais alguém na fila? É o Hélida. Por favor, Hélida. Muito obrigada, Helena, pela participação. Hélida, por favor. Primeiro, eu queria agradecer, né, a disponibilidade de Rosiane a participar dessa oficina com a gente. Foi uma oficina muito rica em aprendizado para nós. E já queria adiantar também para quem estava com dúvida em relação à disponibilidade das aulas gravadas, eu acredito que nós vamos fazer um drive só para essas aulas, uma página no drive, e aí disponibilizaremos lá no Instagram. Então, quem quiser ter acesso, fica ligado lá no Instagram, que a gente vai colocar o link para todo mundo conseguir ver. Olha, no Instagram, no YouTube, pode ser. Eu não tenho problema nenhum com esse, assim. Que não se assuste com a minha, né? Mas pode publicar. Bom, a gente vai botar também, a gente tem um canal que aí aproveito para pedir a todos que se inscrevam nesse canal, que é o SUS Nosso de Cada Dia. É toda uma produção que os estudantes e os extensionistas do Grupo de Estudos sobre Redes Integradas de Saúde, eles produzem esse material, fica disponibilizado para a população de uma maneira geral, sobretudo para a população, né, dos profissionais de saúde, e ele é muito importante, né? Estou dando esse lembrete, a gente vai botar, por favor, uma das monitoras, coloquem aí os dois endereços, o endereço no SUS Nosso de Cada Dia e a página do Instagram, para que a gente possa disponibilizar para os presentes agora. E cada reunião a gente vai fazer isso também, para que as pessoas tenham acesso, né? E nesse canal é possível a gente fazer isso também, Rosiane. Então, você vai ficar famosa internacionalmente. Muito obrigada. Hélida, muito obrigada pela participação. Professora, só gostaria de lembrar a todo mundo que está participando a preencher o link do formulário de presença. Tá certo. Que está no chat. Só para a gente Mais uma vez, eu vou colocar o nome de discutir. Cíntia, porque ela realmente hoje ela ia ficar, mas ela começou a passar mal.
pegou um Uber e voltou para casa, porque não tinha condições, mas ela também deu uma ajudada, ela participou aqui da formatação e tudo, tá certo, gente? Mais alguma pergunta? Bom, se não tem nenhuma manifestação, estou lendo aqui um comentário de João, né? João é de Maputo, Moçambique. No primeiro dia não pude preencher a parte de documentos de identificação no formulário, porque o documento estava distante. Hoje preenchi. Ok, João, muito obrigada pela participação. Então, encerrando esse encontro, né, eu quero agradecer mais uma vez a Rosiane pela disponibilidade, né, de participar, agradecer também aos presentes, né, porque não faz sentido ter uma apresentação sem participantes. Isso é muito interessante. Muito obrigada aos monitores também, né? E a ajuda que a gente está recebendo aqui local de Uli, Beatriz e de Kelly. Excelente. Muito obrigada a vocês todos. Por favor, Rosiane, está com a mão levantada, por favor. Porque eu gostaria também de agradecer, não é? Assim, é muito interessante. A professora Rejane, muito obrigada por ter me permitido participar dessa oficina, não é? E dizer que eu estou à disposição, não é? Pode mandar até o meu e-mail, tem um e-mail, eu vou colocar aqui, institucional. Não vou botar o da biblioteca, porque tanto eu como Cíntia podemos ajudar, no caso de uma necessidade. E esse e-mail é o da biblioteca. biblioteca.fensg@upe.br. É o nosso e-mail da biblioteca, tá certo? Então, as duas bibliotecárias têm acesso. Então, qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada por cada um de vocês que participaram. Não é? Se tiver assim, às vezes a gente lembra depois, eu tenho mais uma pergunta a fazer. Fiquem à vontade, tá certo? Entre aqui no e-mail da biblioteca, faça uma pergunta, depois eu respondo. Não vai ser tão rápido como aqui, mas obrigada a todos, tá certo? Tá. Muito obrigada, e a gente vai encerrando. Só estou corrigindo aqui, viu? Que saiu FUNSG, FESG. Estou corrigindo. É porque a letra é muito pequena, né, Rose? E a gente eu já estou daquela, né? Mesmo com óculos, os óculos não está mais servindo, aí fico assim, cada vez mais. Vou voltar ao oculista. De acordo. Então, muito obrigada, gente. A gente vai encerrando por aqui. Fiquem à vontade para quem já preencheu o formulário, para constar na planilha. Mais uma vez, eu vou repetir, né? A gente tem uma planilha de participantes e com as datas, e a gente vai, no final, ver, em outubro, a gente vai disponibilizar quantas horas, cada participação em oficina são 2 horas. No total, como são 10 encontros, serão 20 horas. Então, quem participar de 3, quem participar de 4, quem participar de 5, vai multiplicando isso por 2, né? Então, a carga horária é feita a partir da participação, né? Então, mais uma vez, eu agradeço e a gente encerra aqui. Muito obrigada.